Olá, hoje é segunda-feira, 31 de março. E você acompanha a Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Hoje faz 50 anos do golpe militar de 1964. Por isso, no programa, vamos falar sobre como foi o episódio que derrubou o presidente João Goulart e instaurou no país um regime autoritário que desrespeitava os direitos humanos. A gente apresenta também os detalhes de uma série especial sobre a Comissão Nacional da Verdade, que tem como objetivos apurar graves violações de direitos humanos durante a época da ditadura militar e ajudar a construir um país cada vez mais democrático e justo. E a gente mostra ainda como fica a previsão do tempo para esse início de semana em todo o estado. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Eu sou Vanessa Ores. Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Há exatamente 50 anos, um golpe de Estado militar destituiu o governo constitucional do presidente João Goulart. Instaurou por longo tempo no país um regime autoritário que desrespeitava os direitos humanos. Um momento marcado por torturas, assassinatos e desaparecimentos de opositores políticos. O período também foi muito delicado para a imprensa e afetou principalmente a liberdade de expressão. E para falar mais sobre o que representou esse momento para o país, recebemos aqui no estúdio os professores de História Ramiro Reis e Orson Soares. Bem-vindos aqui à Conexão, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos para a gente falar sobre esse momento que é tão importante para a história do nosso país. E a gente começa, Ramiro, falando justamente o que acarretou, então, o golpe de 1964. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Né? Realmente é uma data muito importante, né? Para relembrar esses 50 anos do golpe, né? Civil-militar, né? De 1964. E esse golpe foi um golpe que acarretou a instauração da ditadura mais longa, né, que se tem notícia no Cone Sul, né, um golpe, foi um primeiro golpe, foi a primeira ditadura de segurança nacional, né, instaurada na região, né, e foi um golpe sempre enaltecendo a questão que foi um golpe civil-militar, né, porque teve a participação evidente das Forças Armadas, mas com apoio civil, né, num momento de grave crise política brasileira, né, quando os militares em conluio com a classe empresarial e alguns políticos, né, da época deram um golpe para derrubar, né, o presidente eleito democraticamente. Então a gente fala mais golpe militar, mas na verdade a gente tem que usar golpe civil e militar. Civil-militar, exatamente, porque, sobretudo, na construção do golpe, na conspiração, né, que se montou, né, temos que levar em conta que a questão do João Goulart, a crise começa já lá na posse, né, de 1961, quando o Jânio Quadros renuncia e ele está na China e ele vai para assumir, ele tem toda aquela dificuldade. Já havia uma forte oposição ao João Goulart, né, devido a política trabalhista dele e aquela questão toda das promessas, das reformas de base que ele estava tentando implementar. Isso contribuiu então para o golpe também, além, claro, né, do alto custo de vida também, né, que existia na época, isso também contribuiu para o golpe? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que lembrar que foi uma época de radicalização política, nós estamos falando da Guerra Fria, né? E ali é um momento de estabelecer o que lado que se coloca dentro da Guerra Fria. Claro que o João Goulart, por exemplo, era longe de ser um socialista, né? Era um estancieiro, um cara que no máximo queria fazer reformas, mas o espectro da Guerra Fria fez com que tivesse toda aquela questão de anticomunismo, de achar que o governo Jango poderia se... Aquela paranoia que existia. Aquela paranoia, exatamente. Né? Então, é importante, né, por exemplo, as reformas e o famoso comício da Central do Brasil, que ocorreu no dia 13 de março, foi o estopim, vamos dizer assim, de radicalização tanto das esquerdas como das direitas, né? Porque 3 dias depois, né, no dia 19, aliás, 6 dias depois, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Com 500 mil de pessoas, né, em São Paulo, clamando pela derrubada do presidente, né? O Jango estava na China também, né, nesse período também, depois, né? Na realidade, em 61, né? 61 foi antes. 61, que teve a primeira crise, né? Aí o Brizola vai resistir. Alguns oficiais do Exército vão ficar com o Jango nessa época, mas em 1964 o Jango fica totalmente isolado, né? Inclusive o comandante do 2º Exército, que ainda estava com o Jango, ele dá um ultimato para o Jango dizendo assim: não, o senhor tem que romper com a UNE, né, União Nacional dos Estudantes, e com a CNT, Confederação Nacional dos Trabalhadores, né, que eram muito ativas
E o Jango disse preferiu manter as suas bases e acabou sofrendo o golpe naquela fatídica noite, né, de 31 de março, quando as tropas de Minas Gerais se sublevaram e foi o golpe, né? No outro dia já tocaram fogo na UNE, começaram as prisões em massa, né? Já começou Tem gente a tortura. que até considera o 1º de abril como o dia mesmo do marco, né? Sim, porque na realidade o golpe vai começar efetivamente de noite, na noite de 31 de março. E na madrugada, né? Como mais ou menos agia a ditadura depois, sempre na calada, sempre nos porões da ditadura. Então já dá mais ou menos uma ideia. Existe um filme, agora não recordo o nome do diretor, que é A Noite que Durou 21 anos. Né? Então, recente filme até, inclusive. É um filme recente, é muito bom. E mostra mais ou menos, né, que aquela noite durou 21 anos. Quer dizer, a maior ditadura de segurança nacional. A gente está, inclusive, conferindo imagens desse filme justamente aqui para poder ilustrar um pouquinho da nossa entrevista. Professor Ramiro, o senhor comentou dessas manifestações populares, até dessa questão da passeada da família, enfim. Eu queria que o professor Orson também comentasse como é que as pessoas se colocavam, então, diante de um episódio como esse, que mudaria, então, os rumos aí do nosso país. Boa tarde. E seguindo, acho que aqui a fala do Ramiro, né, realmente era um momento de muita radicalização. Né? O presidente João Goulart conseguiu aglutinar do seu lado diversas entidades de base, muitos ligados aos trabalhadores, muitas entidades ligadas aos estudantes, enfim, era o grupo que estava apoiando as reformas, principalmente também as chamadas ligas camponesas. O tema da reforma agrária é um tema ainda no Brasil melindroso. Tá? E claro que havia até uma discussão entre o Departamento de Estado norte-americano, e a gente tem que colocar o Departamento de Estado norte-americano com Kennedy organizando o golpe de 64, depois o Lyndon Johnson, né, enfim, dando, né, o veredito final, né, dizendo que sim, é agora. Né? E eles discutiam a questão até da propriedade, se ela seria coletiva ou pequena propriedade, enfim. E havia, a época a chamada Guerra Fria, ao espectro do comunismo. E a Igreja Católica ajudou muito a criar o chamado Diabo Vermelho. Né? Então, as comunidades, os paroquianos, já eram alertados que os comunistas eram anticristãos, que eles acabariam com a propriedade, que, enfim, criou todo um discurso contra. E é quando o Jango começa, então, a discutir as reformas de base, né, o país começa, então, a se radicalizar. E aí tu tem os grupos de direita que estão muito organizados, né, que eles não estavam tão bem organizados em 61 e nem em 54. Nós também temos que retomar, porque Getúlio Vargas quase sofreu um golpe também, praticamente quase do mesmo grupo. Mas em 64 eles conseguem, através de algumas organizações que vão disseminar para toda a sociedade do perigo vermelho. E com isso, então, tu vai arrastar uma grande parcela da classe média contra as reformas de base. Quem vai ficar com o Jango são justamente os que mais precisavam naquele momento, né? Quer dizer, os agricultores, né? Os estudantes e uma camada assim, dos trabalhadores. Né? Bom, depois do golpe militar, né, alguns direitos individuais acabaram saindo, né, como, por exemplo, liberdade de imprensa, a oposição política, a liberdade de expressão também. Né, professor? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Pois é, isso foi paulatinamente. Né? Então, aí tem os chamados AIs, né, os atos institucionais. Então, cada ato institucional que era, enfim, né, editado, né, já se perdia alguma coisa. Né? E o pior deles é o AI-5, né, que é chamado o golpe dentro do golpe. Porque, no primeiro momento, havia, então, os setores civil, militar, e ali no início do golpe ainda eles queriam, né, fazer uma frente, um faz de conta, mantemos ainda o Congresso aberto, mas naquela perspectiva do partido do sim e do sim senhor. Né? Mantemos aí uma certa, né, liberdade de imprensa e tal, né, e de manifestação. Então, e nesse momento, antes do AI-5, nós vamos ter muitas manifestações, né, em favor da democracia, né, e denunciando o golpe de 64. E a partir, então, de 68, essas manifestações, enfim, elas vão ser proibidas. Também como direitos políticos, pessoas vão ser caçadas, fim do habeas corpus e outras coisas mais. Qual é o momento, qual é o escape que vai se encontrar? É através de manifestações culturais.
né, através da música, através de órgãos de imprensa alternativo, como o Pato Macho, aqui do Rio Grande do Sul, o Pasquim, do Rio de Janeiro, né, a revista X, e outras que vão tentar fazer aí um enfrentamento por uma outra via em relação ao regime militar. Tá certo. Então, bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí sobre os 50 anos do golpe militar de 64. É um instante só, a gente já volta.